versos 51 ao 56. Esse texto nos sirva de reflexão e desafio para as nossas vidas. Diz assim o texto sagrado, então. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. De acordo com os registros aqui do Evangelho de Lucas, Jesus está aí fazendo a sua última caminhada até Jerusalém para cumprir a sua missão. Jesus Cristo veio a este mundo com uma missão. E ir para Jerusalém, para, em Jerusalém, sofrer o que ele tinha que sofrer, era a sua missão, muito clara, para ele e para alguns que ficaram atentos, ou que deviam estar atentos, ao que ele estava pregando, especialmente naqueles últimos dias. E ele nos mostra, então, por suas palavras, por seu modo de agir, por suas ações, também pela sua morte e pela sua ressurreição, o caminho que nos leva à salvação. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele aponta o caminho que nos salva e que nos leva principalmente na salvação, ou através da salvação, a uma perfeita e plena comunhão com Deus Pai. Eu disse que nós estamos quase iniciando o mês de agosto, mês das missões, e quando pensamos em missões, temos que lembrar disso. Temos que lembrar que nós temos uma missão a cumprir. E com referência a Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, a nossa missão não é ser pai, ser mãe, não é ser um profissional trabalhando na sociedade. Não, peraí. A missão que nós temos em vida aqui é muito mais do que a missão normal de um ser humano, e seres humanos que nem creem em Deus, que nem adoram a Deus, que nem estão se importando com Deus. A missão de nós cristãos vai além do ver as coisas normais dessa vida. Nós temos uma missão. Nós estamos em missão. E eu quero relembrar com você então, olhando esse texto, meditando esse texto, que temos sim uma missão a cumprir. Então, lendo esse texto, a pergunta é: que lições nós podemos tirar desse texto, aprender com Jesus no que diz respeito a cumprir a nossa missão enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Cristo Jesus? Olhando para esse texto, nós podemos aprender com Jesus a respeito de missão, que nós devemos ter uma determinação no cumprir a missão acima de todas as outras missões. Jesus Cristo, em seu ministério, ele sempre demonstrou consciência clara do entendimento da razão da vida dele aqui na terra. Será que nós temos esse entendimento, essa consciência como servos dele, como cristãos que somos, como salvos por ele para Deus, para a glória de Deus? Jesus Cristo jamais deixou de falar da sua missão. E ele sempre teve firme o seu propósito. Eu vou cumprir a minha missão. Eu tenho a missão a cumprir. Eu tenho um destino certo. Apesar dos terríveis sofrimentos que ele já vislumbrava que teria que passar. Apesar de tudo aquilo que de horrível poderia trazer angústia no seu coração, como trouxe ali no jardim do Getsêmani. Quando chega o momento certo, Jesus ele vai ao encontro da sua missão. Ele faz isso com uma determinação
que dava para ver no rosto dele que ele estava indo cumprir a sua missão. Lucas capítulo 9, verso 51. Ao se completarem os dias em que ele devia ser levado ao céu, ele manifestou no seu semblante a intrépida resolução de cumprir a sua missão. Durante o trajeto, é claro que, como um ser humano, um corpo humano que tem as suas limitações, ele precisava descansar. Então, ele deseja descansar na aldeia de samaritanos. Só que a aldeia, ao invés de recebê-lo, ela o rejeita. Ela o rejeita não porque os samaritanos são inimigos dos judeus. Quem sabe nessa altura, ele já tinha passado naquela aldeia, feito curas, pregado o reino de Deus, então havia ali uma recepção melhor. Mas nesse momento, os samaritanos o rejeitam, o recusam. E por quê? No verso 53 diz muito claramente, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia cumprir sua missão. Ia para Jerusalém. Ele transparecia isso, ele demonstrava isso. Porém, Jesus, nessa rejeição dele, rejeição da sua mensagem, da sua missão, né, ele não se irritou. Ele não ficou bravo com os samaritanos. Muito menos ele desanimou da sua missão frente a essa rejeição, frente a uma negação, frente a um virar as costas, frente a um não concordo com você. Ele não desanimou, ele não se intimidou diante dos samaritanos. Samaritanos que sim, já tinham hostilidade contra os judeus, agora demonstram hostilidade contra Jesus. Eles seguem sua determinação de cumprir a sua missão para a glória do Pai. Então o que ele faz? Segue para outra aldeia. Vai adiante para cumprir a sua missão. Nós hoje, em Cristo Jesus, como servos de Deus, como pessoas que ofertam suas vidas a Deus, para a glória de Deus, como pessoas que devem viver brilhando por Jesus, nós temos uma missão, sim. E a nossa missão é muito clara, explicada por Jesus, fomos chamados por Jesus para ela, e essa missão precisa ser cumprida. E temos que ter cuidado para que as outras missões que assumimos durante a nossa vida não atrapalhem essa missão principal. Por isso que temos que ter determinação. Precisamos servir ao Senhor e anunciar, então, as boas novas, as boas notícias de salvação, as notícias de salvação do reino de Deus, como Jesus Cristo incumbiu a todos os seus discípulos, aonde quer que forem, em qualquer situação, anunciar a salvação. Mas para isso, queridos, nós precisamos de determinação, porque qualquer coisa pode nos desviar, nos desanimar, nos tirar dessa determinação. Quantas vezes, quem sabe você, ao dar um singelo folheto, trazendo uma mensagem de paz, de amor, alguém pega o folheto na sua frente, ou nem espera você sair, a massa já joga no chão. E quantos, quando sofreram isso, não ficaram indignados, não brigaram, ou até desistiram de distribuir folhetos? Eu estou falando uma coisa tão singela, mas uma coisa tão simples, que muitas vezes faz com que nossa determinação vá ao chão. Será que essa determinação de Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo, essa determinação de servir e anunciar as boas notícias de salvação, ela é percebida não só na sua vida, mas no seu semblante, como foi percebido no semblante de Jesus? Está no seu rosto, está no seu jeito. Outra lição que nós podemos aprender nesse texto aí, com Jesus, é a tolerância. Tolerância é parte integrante da nossa missão. Ao olharmos para a história cristã, quantas vezes vimos ações cristãs de intolerância
para com aqueles que não têm a fé cristã ou para com aqueles que rejeitam a fé cristã. E mais intolerância ainda, quando cristãos, se achando em missão, veio ações contra a sua missão e a reação foi de desce fogo do céu. Olha para o texto. Olha o exemplo de Jesus. Diante da hostilidade dos habitantes da aldeia samaritana, que Jesus só pretendia hospedar-se ali, olha a reação de Tiago e João. Eles mostraram algo que muitas vezes nós demonstramos para com alguém, ou próximo de nós, ou afastado de nós, que tem uma reação contrária à nossa missão. Só que essa intolerância, ela não é aprovada por Deus. Essa intolerância, ela não é elogiada por Deus. A reação deles, como você pode ver no versículo 54, é uma reação de tal hostilidade que para isso eles têm fé. Eles têm mais fé de não serem hostis e que Deus quebrante os corações dos samaritanos. Eles têm mais fé na destruição que desça fogo do céu do que Deus possa transformar e quebrantar os corações duros deles. Vendo isso, os discípulos perguntaram: Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu para os destruir, consumir? Muitas vezes, nós podemos agir assim, desta maneira hostil, para com as pessoas que nos decepcionam. Decepcionam na nossa fé, na religião, né? na nossa doutrina, decepcionam. Podemos querer que Deus mande fogo do céu. Castiga, Deus, pesa a mão, chicoteia. Conheço alguém que fala assim: Deus desce o rei. Pessoas que não se mostram abertas, disponíveis para receber o Senhor Jesus Cristo, através do nosso testemunho, da nossa missão. Do jeito que aconteceu com aquela cidade, hoje acontece com tantas pessoas. Mas qual é a nossa reação a essa pergunta? Jesus nos ensina aqui tolerância. Jesus não elogia, mas repreende os discípulos. Jesus Cristo dá uma repreensão àqueles discípulos, afirmando que o objetivo da missão dele e nossa, dada por ele, não é destruir, não é fustigar, mas é salvar. A missão que Deus nos deu, através de Jesus, não tem nada a ver com destruição, mas tem sempre a ver com salvação. Salvação de vidas. O ministério de Jesus Cristo é caracterizado pelo quê? Pelo amor, pelo perdoar, pelo ser justo, mas uma justiça baseada no perdão, no amor, na misericórdia que ele sempre demonstrou para com todos. É uma missão de atender ao aflito, ao necessitado, estender a mão para quem está caído, buscar o perdido, mas nunca de intolerância ao ponto de desejar que sejam destruídos. O exemplo de Jesus nos chama a agir da maneira como ele agiu, da mesma forma que ele agiu, diante da rejeição, diante da rebeldia, diante da intolerância, que nós sejamos tolerantes. Isso não significa que nós não vamos apontar erros. Isso não significa que nós vamos concordar com os pecados. Isso não significa concordar com pecados. Mas significa sim que vamos estar colaborando com um processo de correção que tem que acontecer, mas um processo que tem que acontecer numa atmosfera de amor, de perdão, de misericórdia, de graça. Como Jesus Cristo mesmo fez ou faz conosco. No exemplo de Jesus, vemos que é importante caminhar sem perder de vista que o objetivo da nossa missão é salvar vidas e não destruí-las. É fazê-las ser seguidoras de Jesus Cristo e não seguidoras de uma denominação
ou religião. É isso que Jesus Cristo nos ensina. Mais ainda, olhando para esse texto, podemos aprender com Jesus que nós não podemos perder o objetivo da nossa missão. O porquê que eu estou aqui? Por que eu continuo nessa vida? Por que eu ainda estou aqui? Sendo que eu já entreguei minha vida para Jesus, ofertei minha vida para Jesus. O objetivo da missão de Jesus era tão claro que ele várias vezes trouxe em palavras para os discípulos e aqueles que ouviam a razão dele vir. Talvez por isso que muitos os rejeitaram, porque muitos queriam um Messias político, religioso. Mas Deus não tem nada a ver com a política, nem com a religião mundana. Deus tem a ver com a salvação de perdidos pecadores, que precisam de um Salvador, e esse Salvador é Cristo Jesus. Verso 56, a primeira parte aí do versículo 56 do capítulo 9 de Lucas. Jesus diz claramente: o Filho do Homem não veio para destruir as almas. O Filho do Homem veio para salvá-las. Não veio para destruir, veio para salvar. A caminhada de Jesus a Jerusalém era para cumprir totalmente a sua missão aqui na terra, antes de continuá-la no céu. O fundador da Igreja Presbiteriana na Escócia, o que trouxe o nome de Igreja Presbiteriana à nossa denominação, ele tem uma frase que eu achei interessante, eu copiei aqui, eu quero ler para vocês. John Knox comenta sobre esta passagem. Esta passagem nos faz lembrar da admirável paciência de Deus. Nós aqui, em nosso pecado, queremos fazer descer fogo do céu, a fim de destruir os malfeitores. Mas Deus, não. Não a despeito da sua santidade, mas por causa dela, por causa da sua santidade, Deus mostra-se sempre paciente, tolerante. Na missão de Jesus, nós encontramos o centro da nossa missão. Na missão de Jesus, nós somos chamados justamente por causa daqueles que estão perdidos, daqueles que estão errados em suas vidas. Somos chamados para amá-los e ajudá-los, não para destruí-los, como queria João e Tiago. Afinal, as pessoas que estão gozando de boa saúde, elas não precisam de médico. Só precisa de médico quem está doente. Não foi isso que Jesus falou em Mateus 9,12? Os sãos não precisam de médico, sim os doentes. Ele veio, quem sabe que está doente. Está procurando o médico, que é o remédio. E nós sabemos qual é o remédio, quem é o médico para a situação delas. Jesus Cristo, nosso Senhor. Para iniciar no mês de agosto, então, já antes do mês de agosto, mês das missões, quero nos lembrar da nossa missão, da razão de estarmos neste mundo em missão. Que a nossa missão, que precisa ser cumprida, então nós precisamos perguntar a nós mesmos: será que eu estou cumprindo a minha missão? A minha missão como servo de Jesus, como servo de Deus? Será que eu estou cumprindo a minha missão diante de pessoas que próximas a mim estão doentes espiritualmente, estão perdidas e precisam do Salvador Jesus? Estou cumprindo a minha missão com determinação, ou a minha determinação está focando outras coisas que são importantes para a minha vida neste mundo, mas eu estou me esquecendo que a minha determinação tem que focar as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, porque das minhas coisas desse mundo cuida Deus. Com determinação, com tolerância, sem perder o objetivo principal, que é amar ao perdido, eu estou cumprindo a minha missão? A minha oração, queridos, ao refletir isso com vocês, ao meditar isso com vocês, é pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Por mim mesmo eu não consigo. Por nós mesmos não somos nós. Mas louvado seja Deus que enviou o seu Santo Espírito
para nos ajudar em nossa missão, quer seja em Jerusalém, na Judéia, em toda a Samaria, ou até os confins da terra, para testificando e testemunhando de Jesus, cumpramos para a glória de Deus e salvação de almas a nossa missão. Que Ele assim nos ajude. Amém? Fiquemos em pé. Encerremos o nosso culto a Deus, então, relembrando da nossa missão e preparando os nossos corações para as próximas meditações, onde vão ser relembrados, novamente chamados para aquilo que Deus tem para nós, enquanto servos dele neste mundo, servos em missão. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua presença conosco. Obrigado porque o Senhor olha para nós com carinho, com amor, com graça. E como orou o presbítero Olivar, o Senhor nos cerca dos teus cuidados e recebendo as nossas orações e petições, pedidos de socorro para nós ou para entes queridos ou para pessoas que estão em dificuldade, o Senhor nos prometeu ajuda, socorro bem presente na hora da angústia. Muito obrigado, ó Deus. Mas nesse culto também, ó Deus, te adorando, te louvando, ó Deus, nós relembramos que precisamos cumprir a missão pela qual o Senhor nos chamou. Ajuda-nos, Senhor. Com teu Santo Espírito, capacita-nos mais e mais. Dá-nos orientação e dá-nos, ó Deus, a visão, ó Deus, do nosso agir onde estamos, para cumprirmos a missão pela qual o Senhor nos chamou. Para a tua glória, ó Deus. E para que vidas olhem para o Senhor, deem glória ao Senhor e se rendam ao Senhor através do Salvador Jesus. Por isso, ó Trino Deus, encerrando esse culto, invocamos sobre nós, sobre a tua igreja, a tua bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as ternas consolações, presença e poder do Espírito Santo, repousem sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, sobre nossa igreja, sobre nossa família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe, te dê um bom domingo, uma boa semana em nome de Jesus. Amém.